infantil. Agora sim, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Amém. Meus irmãos, quanto mais eu leio a respeito da vida de João Batista, mais eu fico surpreso como que um homem que não ia na escola dominical, não tinha reunião de oração, não tinha ninguém para ficar explicando a Bíblia assim com muito detalhe para ele, né? Um professor de escola dominical, um discipulado. Como que esse homem foi usado por Deus de maneira poderosa, antes da vinda de Jesus, já anunciando o reino de Deus, já anunciando arrependimento com autoridade, com poder. E duas palavras de João marcam muito a minha vida. Uma é quando ele vê Jesus vindo e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma declaração de João linda, profunda, maravilhosa. Segunda declaração de João que me marca muito é essa que nós lemos aqui no versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu queria enfatizar a mensagem de hoje nessa segunda declaração que nós lemos. Meus irmãos, a história nos conta que Getúlio Vargas, quando morreu, deixou algumas coisas escritas. Não sei quem já leu sobre Getúlio Vargas, é interessante a história. O presidente, talvez um dos mais conhecidos da história do Brasil, viveu um momento muito conturbado, né? Foi perseguido, perseguiu também, tinha ameaça de morte para ele, para os seus opositores, enfim, foi um tempo político complicado. Nós sabemos que Getúlio Vargas tirou a própria vida. E uma das coisas que encontraram escritas, ou escrita por Getúlio Vargas, foi uma frase assim: deixo a vida para entrar na história. Ele escreveu isso. Deixo a vida para entrar na história. É uma frase marcante de Getúlio Vargas. Creio que quem conhece um pouquinho mais de história, melhor que eu inclusive, vai saber dar mais detalhes e outras coisas também que ele escreveu. Eu ouvi essa frase num velório do pastor Davi Rose de Carvalho, que nós participamos lá na cidade de Jacutinga. E o pastor que foi falar sobre o reverendo Davi, ele disse isso. Ele falou: olha, Getúlio Vargas deixou escrito: deixo a vida para entrar na história. Mas eu acredito que o nosso irmão, reverendo Davi Rose, poderia ter dito diferente.
Deixo a história para entrar na vida. Melhorou bem a frase. Prestem atenção, Getúlio Vargas disse, deixo a vida para entrar na história. O pastor disse que o melhor, e que talvez o reverendo Davi Rose poderia ter deixado escrito, deixo a história para entrar na vida. Por quê? Porque nós vivemos aqui a nossa história, mas a nossa vida plena nós vamos viver com Jesus para sempre, na eternidade. Vida plena sem dor, sem luta, sem lágrimas, sem morte. Vida alegre, vida boa, esperança que o cristianismo nos traz. Mas essa frase, deixo a vida para entrar na história, revela um lado muito humano. Um desejo de reconhecimento, um desejo de que o nome esteja em destaque. A gente pode até achar bonito, mas mostra o desejo de uma pessoa como nós que queria ser lembrado. E talvez se importasse tanto com isso que escreveu isso. Deixo a vida para entrar na história. E nós, seres humanos, meus irmãos, gostamos desse tipo de atenção, desse tipo de bajulação. Nós gostamos quando o nosso nome está escrito numa placa, num quadro. O ser humano gosta disso. Do holofote. O ser humano gosta da atenção. Por que eu estou contando essa história do Getúlio Vargas? Porque aqui, nesse texto que nós lemos, nós vemos os discípulos de João manifestando um sentimento assim. Não sei se vocês notaram, mas conta-nos o texto que Jesus, num determinado momento, foi para uma região da Judéia, né, e lá Jesus ensinava e batizava as pessoas. Jesus estava batizando. Jesus estava demonstrando claramente o sinal de que pessoas estavam se convertendo, que o Espírito Santo estava agindo. Perto daquele lugar que Jesus estava, João Batista também estava batizando e ensinando. Alguns discípulos de João viram Jesus, discutiram com o judeu, correram para o João e falaram: João, aquele cara que você estava testemunhando está pregando aqui perto. E está batizando também. E gente até está indo atrás dele. Olha a preocupação desses discípulos. Nós estamos perdendo número para a pessoa de quem você testemunhou. Teu ministério não está indo muito bem, não. O dele está indo bem. A preocupação dos discípulos de João era que Jesus estava angariando muitos seguidores e João talvez estivesse perdendo seguidores. Olha a preocupação humana, carnal, de grandeza, de holofote, de fama, de sucesso, de status. Os discípulos de João queriam isso, queriam ver o seu mestre prosperando nos números, nas estatísticas. E João, para combater isso, João diz 4 coisas. Primeira, está lá no versículo 27. João diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, o que está sendo manifestado na pessoa de Jesus vem do céu. Isso que nós estamos recebendo por intermédio de Jesus vem de Deus. É grande, é poderoso, é maior que eu. Prestem atenção. Prestem atenção. Segunda coisa que João fala, versículo 28. João diz assim: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que ele está dizendo? Olha, eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, eu não sou o Cristo, mas estou a serviço dele. Eu estou a serviço dele. Ele veio do céu, é dádiva de Deus. Eu não sou o Cristo, ele é.
Tem muita gente indo atrás dele? Tá tudo certo. Tá nada errado, não. Terceira coisa que João fala, versículo 29. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria se cumpriu em mim. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu estou contente, eu sou privilegiado porque eu ouvi a voz do Salvador. Acordem, é para vocês estarem sentindo isso também. Nós temos o noivo com a gente, temos a oportunidade de ouvi-lo. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. É a terceira coisa que João fala, para combater essa competitividade, esse espírito de grandeza em torno dos números. Jesus está combatendo isso. E a quarta e última coisa que Jesus fala, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Convincente o João, né? Muito convincente. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, João mais uma vez demonstrou que muita lucidez e muito compromisso com o ministério de Jesus. E eu queria, junto com você, que nós aprendêssemos com ele a termos essa lucidez, esse compromisso com o ministério de Jesus, saber que isso é maior que nós. É maior que nós. Então a primeira coisa que eu queria aprender com o João e compartilhar com vocês, para que você aprenda também e leve para sua casa. João não queria aparecer. João não queria aparecer. Os discípulos de João queriam que ele aparecesse, que ele fosse ovacionado, que ele fosse seguido por grandes multidões e maiores multidões. João não queria. João estava fugindo do holofote, fugindo dessa intenção de grandeza. Ao contrário, ele não falou que ele está a serviço, que ele é o precursor do Messias? Pois nós precisamos cultivar, meus irmãos, esse espírito de humildade e ao mesmo tempo de compromisso com o ministério de Jesus. Ele é maior. Ele é maior. Ele tem que aparecer. E é muito triste a gente constatar, mas hoje muitas pessoas usam o nome de Jesus para o autoengrandecimento. Muitas pessoas hoje usam o nome de Jesus para uma autopromoção. Nós não podemos cair nessa. Nem de seguir alguém assim, e nem de cultivar esse espírito de autopromoção. Na vida com Jesus, quem tem que estar em destaque é Ele, não nós. Não significa que nós não temos valor, temos, somos amados por Deus, alcançados pela sua graça, pelo seu amor, nós somos muito amados. Mas como essa obra é maior que nós, meus irmãos, quem tem que estar em destaque é Jesus. É Jesus. E isso a gente desenvolve a partir do nosso caráter. Há um tempo atrás, um irmão da igreja falou assim para mim: pastor, eu quero dar uma oferta. Mas, por favor, não fale para ninguém que fui eu. E isso me diz muito, esse tipo de atitude. Porque demonstra para mim um caráter de alguém que ao mesmo tempo é generoso e ao mesmo tempo não quer o holofote. Não quer ser ovacionado. É lógico que nós somos muito gratos por uma atitude assim, sempre seremos. Mas diz respeito ao nosso caráter, meus irmãos. Diz respeito ao nosso caráter. O desejo de João era tão somente que o nome de Jesus fosse conhecido e o dele, se tornasse menos conhecido, não tinha problema, não. João não queria aparecer. Primeira coisa que eu compartilho com vocês. Segunda e última coisa, hoje vou compartilhar só duas.
é que João quer, ele deseja, ele está fazendo por onde, ele está lutando para que o nome de Jesus seja evidenciado, apareça. Então, olha só, João não queria aparecer, mas ele queria, por outro lado, que o nome de Jesus aparecesse, que a figura de Jesus fosse conhecida, que a obra de Jesus, o ensino de Jesus, o poder, a autoridade de Jesus fossem manifestados. É uma atitude de humildade, mas que ao mesmo tempo engrandece o nome de Jesus. Que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça. João está, apesar do incômodo dos seus discípulos, dizendo, está tudo certo, o nome de Jesus que tem que aparecer, não é o meu. Seguir, se pessoas estão seguindo Jesus, isso não é um problema, está tudo certo. É assim que é para acontecer. E essa atitude de João deixa claro o nosso papel, meus irmãos. Ao contrário, ao invés da gente aparecer ou trazer pessoas até nós, nós devemos levar pessoas até Jesus. Esse é o papel nosso. Convém que ele cresça. Sabe o que significa a palavra convém? Convém. Ato de ser conveniente, adequado, útil, proveitoso, necessário, fundamental. João está dizendo, olha, é importantíssimo que o nome de Jesus seja conhecido. É fundamental, é necessário que o nome de Jesus tenha evidência, não o meu. É absolutamente importante que o nome dele cresça. É fundamental que as obras de Jesus se tornem conhecidas. O mundo precisa saber quem é Jesus, o que ele fez. Convém que ele cresça. O desejo de João, meus irmãos, é que isso aconteça mais e mais, que essa grandeza aconteça com o nome de Jesus. Convém, é necessário. Pensa comigo, se o nosso mundo não precisa conhecer o nome de Jesus, precisa. Urgentemente. O mundo precisa saber quem é Jesus. O nosso mundo, a nossa sociedade hoje não precisa saber quem é Jesus. A nossa cidade não precisa saber quem é Jesus. Os âmbitos de poder, de governo, não precisam saber quem é Jesus. Precisam. É necessário, é fundamental. É fundamental. Por isso eu trago esse conceito, meus irmãos, para nós, para que a gente tenha essa gana do João, essa ousadia de fazer o nome de Jesus conhecido, para que ele tenha destaque, não nós. Não podemos ser uma distração para uma obra tão grande que Deus está realizando em Jesus. Não podemos ser um obstáculo. O nome dele tem que aparecer, não o nosso. Não o nosso. Se você aceitou trabalhar no ministério infantil, nesse ministério o nome de Jesus tem que aparecer. Se você aceitou o presbiterato, nesse ministério o nome de Jesus tem que ser evidenciado. Se você está servindo a Deus como diácono, diaconisa, nesse ministério o nome de Jesus precisa ter destaque. Se você está atuando na equipe musical, é o nome de Jesus que vai ser adorado. Se você está servindo a Deus dentro da igreja ou fora da igreja, é o nome de Jesus que tem que ser lembrado. Tudo, meus irmãos, que nós fizermos, nós precisamos colocar o nome de Jesus em evidência. Tudo. Lá em Mateus 5, Jesus dá um exemplo fantástico para nós. Ele diz assim, olha, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês são a luz do mundo. Através de vocês, a luz vai iluminar, vai dissipar as trevas, vai trazer pessoas para um ambiente claro, para uma realidade em que é possível enxergar as coisas, vai trazer as pessoas de volta para Deus. Quem que vai receber a glória? O Pai. Nós somos instrumentos, meus irmãos. Nós somos instrumentos. Convém que ele cresça e que eu diminua. Dentro da nossa casa, convém que ele cresça e que a gente diminua. Lá no nosso trabalho, convém que ele cresça e que a gente diminua. Na escola onde estudamos, no curso que fazemos, nos ambientes que nós frequentamos, no ônibus que a gente anda, no avião que a gente pega, convém que ele cresça e que eu e você diminuamos, meus irmãos. Diz respeito a algo grande, diz respeito à pessoa de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês isso essa noite, esse espírito de humildade e de compromisso com o ministério de Jesus. É maior que nós. É muito maior que nós. Não deve haver competitividade no reino de Deus, nenhuma. Nós reconhecemos, sim, as atitudes boas, nós agradecemos, nós aplaudimos isso como forma de gratidão, mas a glória, a evidência é de Jesus. A evidência de Jesus. Então, meus irmãos, não queiramos aparecer. Se alguém precisa aparecer, é Jesus. Por outro lado, desejemos que Jesus apareça. E aí, nesse sentido, cabe a nós, como testemunhas, cabe a nós, como filhos e filhas de Deus, servos, servas de Jesus, discípulos, discípulos de Jesus, evidenciarmos o nome dele. Já comentei aqui há uns domingos atrás que nós vivemos numa geração que me incomoda muito num aspecto, que é a geração de crentes agente secreto. Comentei com vocês aqui outro dia, né? Espero que você não seja um crente agente secreto. Sabe quem que é o crente agente secreto? Ele é crente, mas ninguém sabe. Ninguém. O vizinho não sabe. Às vezes até o parente não sabe. Não seja um crente agente secreto. Meus irmãos, nós somos cristãos, a maior causa que nós carregamos, pela qual nós lutamos, é o Evangelho de Jesus, que transforma corações, que muda vidas. As pessoas precisam saber quem somos nós. E o que de fato transforma o nosso caráter é a presença de Jesus na nossa vida. Por isso, se Jesus não crescer em você, ele não vai crescer através de você. Não vai. Jesus precisa crescer primeiro em você, no seu coração, na sua vida. Se essa luz não brilhar dentro de você, você não vai brilhar por essa luz. Não seja um crente agente secreto. Uma outra coisa na nossa geração que me incomoda é a dependência que as pessoas estão de vídeos, de shorts. As pessoas estão dependentes disso. E eu tenho notado que as pessoas não leem a Bíblia. Assistem 20, 30 segundos de alguém falando de alguma coisa a respeito da Bíblia. Ah não, hoje eu assisti 50 shorts de pregadores. Isso é uma preguiça espiritual, meus irmãos. Pode assistir, tá bom? Estou falando que não é para assistir, não. Mas não terceirize a sua experiência com Deus. Não terceirize a sua espiritualidade. Faça isso como algo a mais.
Inclusive, nós temos na nossa sociedade hoje, depois da pandemia, pessoas que não voltaram para a igreja, ficaram tão dependentes dos vídeos, que assiste o culto na internet, o culto não está legal, o louvor não está legal, vai e pega lá da igreja famosa, do pastor medalhão, que é famoso, não aguento mais ouvir o pastor Ricardo. Não, vou ouvir fulano de tal lá que... Meus irmãos, isso é muito pouco, pouquíssimo, vazio. É bem provável que quem cultiva uma espiritualidade desse jeito, só dessa forma, sem buscar o contato, sem buscar o convívio, sem interagir com a igreja de Jesus, sem se envolver com o desafio da evangelização, não tem a sua experiência, o seu debruçar na palavra de Deus, está cultivando uma espiritualidade vazia, pequena. Se Jesus não crescer em você, em mim, Ele não vai ser evidenciado através de nós. Não vai. Que Ele cresça e que a gente diminua. Para dentro e para fora. Quero orar com você. Já convido você a refletir. Se você pensa muito na grandeza, ou se você está cultivando aí um cristianismo preguiçoso, sem ânimo, sem vontade de buscar a Deus com profundidade, com intensidade. Como que Deus vai usar a tua vida, meu irmão, minha irmã, sem profundidade? O que nós vamos oferecer para esse mundo perdido? Que novidade nós vamos trazer para corações vazios, se não temos uma vida profunda com Deus? João Batista colocou seus discípulos no lugar deles, porque ele tinha uma vida profunda com Deus, humilde, um compromisso com o ministério e com a pessoa de Jesus. Vamos desenvolver isso também. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Jesus cresça em nós, para crescer através de nós. Que Jesus esteja em nós, para que seja visto através de nós. Que as pessoas saibam que você é um servo, uma serva de Deus. Não deixe isso em oculto. Tenha ousadia de manifestar Jesus na sua vida, através da sua vida. Na sua casa, no seu trabalho. Nossa sociedade precisa, meus irmãos, convém que ele cresça. A nossa cidade precisa. O Jardim dos Estados, o bairro dessa igreja precisa. O bairro que você mora precisa. Que Jesus cresça. Que as trevas saiam. Que a luz chegue. E que haja vida. Se tem alguma coisa te impedindo de fazer o nome de Jesus conhecido, coloque isso diante de Deus agora. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque a tua palavra é magnífica. Ela corta, ela vai fundo no nosso coração, Deus. E nós damos graças por isso, Pai. Porque o Senhor não nos deixa na mesmice. O Senhor não nos deixa na nossa mesquinhez. Mas o Senhor nos chama a um compromisso profundo, a uma vida humilde e de comprometimento com o teu Filho. Nós queremos isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos isso, Deus. Queremos que Jesus cresça em nós e que Jesus cresça através de nós. Que Jesus apareça no nosso dia a dia, na nossa vida. E
que outras pessoas, tantas outras pessoas, possam te seguir e o nome de Jesus seja glorificado, Pai. Não o nosso, o de Jesus, tão somente o nome de Jesus. Através das nossas vidas, através do trabalho dessa igreja, através do trabalho do teu povo nessa cidade, nesse país, no mundo, Senhor Deus, que o nome de Jesus seja evidenciado, que o nome de Jesus seja glorificado, que o nome de Jesus seja o centro de todas as coisas, o fim de todas as coisas. Assim nós oramos, em nome dele. Amém.